Amém. Salmo 51, vamos ler o versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Abra ainda Salmo 139, versículo 23 e 24. 139, versículos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome, te bendizer, te exaltar. Deus, te agradecer por mais essa oportunidade, por mais um dia de vida, Senhor Deus, que o Senhor nos permite, pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Deus, obrigado pelo teu favor, pela tua fidelidade, teu amor infinito. Nós oramos a Deus para que os teus louvores, Pai Santo querido, que foram entoados nessa noite, a palavra que será ministrada nessa noite, que foi ministrada pela manhã, Pai Santo querido, possa ser levada para essa comunidade. Adentre, Senhor Deus, cada casa, Senhor Deus, atinge o coração de cada família, Senhor Deus, a começar da criança, adolescente, jovem e o casal. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que haja mudança, haja transformação nesse lugar, Senhor Deus, Pai Santo querido, Deus, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja, Senhor Deus, o sobrenatural do Senhor, Pai Santo querido, nessa região onde nós estamos. Abençoa teus filhos. Eu oro, Senhor Deus, para que os corações, para que os nossos corações seja uma terra boa, Senhor Deus, para receber a tua palavra, para germinar, Senhor Deus, Pai Santo querido, e para produzir frutos bons para a eternidade, Senhor Deus. Fale conosco nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 51, versículo 10 e 11, a palavra diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra cria, ou criar, vem de um termo hebraico que chama bará. Está lá no versículo 1 do capítulo 1 do Gênesis. A palavra diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra cria ou criou é bará. E significa criar de uma matéria não existente, algo que não existia, foi criado a partir da vontade soberana de Deus. Muito importante para a gente. E se você lê esse salmo, eu sei que a maioria dos irmãos já leu e já conhece o texto, sabe que foi um conflito que Davi estava enfiado de cabeça e pé. E aí, em determinado momento, ele se volta para o Senhor, faz essa oração, dizendo que Deus outra vez devolvesse a ele aquilo que ele havia perdido. A comunhão, a presença de Deus, a sua vida com o Senhor. E ele diz assim: olha, Senhor, meu coração precisa ser mudado outra vez, precisa ser transformado outra vez, não mais como ele era, mas algo novo que o Senhor possa fazer em minha vida. E a palavra também diz que Abraão, ele creu contra a esperança e trouxe à existência coisas que não existem. São textos que nos afirmam que Deus, ele faz independente da gente. Como diz o pastor Eibe, apesar de nós, Deus vai estar fazendo coisas sobrenaturais em nossas vidas, continuamente. Basta que ele encontre um coração disposto, um coração acessível, um coração que realmente queira ser transformado, queira ser mudado. E nós vamos ver algo nesse sentido. O título dessa mensagem: Integridade e a Igreja. Integridade no dicionário significa caráter, significa retidão, significa honradez e significa também completo, está completo. Tessalonicenses também, quando fala disso, de integridade, ser íntegro, ele está falando de você ser completo, ser cheio, não ter necessidade de acrescentar mais nada, porque o Senhor faz isso em nossas vidas. Amém, queridos? Interessante que também esse texto, quando ele fala de estar firme, estar reto, o meu coração, que ele seja um coração inabalável, ele está falando de uma coisa constante, uma coisa que não tem desvio, algo que não tem desvio. Ele precisa que essa alteração, que essa mudança no seu interior seja feita dessa forma.
Mas na Bíblia, o que a gente vai estar vendo, a questão da integridade, ela diz respeito a arrependimento. Em todos os momentos, a gente vai estar vendo na palavra de Deus a questão sobre arrependimento. E arrependimento na Bíblia tem a ver com valores, tem a ver com objetivos e tem a ver com comportamentos mudados. Também arrependimento tem a ver com mente, tem a ver com discernimento, vontade, afeições, tem a ver com estilo de vida, motivos e planos mudados, motivos e planos alterados. Deus precisa fazer algo sobrenatural em nossas vidas para que a gente não caminhe mais na mesma pegada que nós caminhamos durante anos. Por isso, queridos, que quando alguém olha para um cristão e fala assim, puxa, você realmente mudou. Ou quando alguém te vê na rua e fala assim, você é um crente, você é evangélico, porque ele está vendo alguma alteração na sua vida. Isso vem de Deus, criar de matéria não existente. Um outro fator importante, que arrependimento era fundamental na mensagem do Velho Testamento e a mensagem também do Novo Testamento. João Batista pregou muito sobre arrependimento. Quando as pessoas corriam a ele, concorriam a ele, buscavam ele e perguntavam o que nós temos que fazer. A palavra era arrepender. Certa vez eu preguei para a igreja aqui que se fosse a igreja, nosso tempo, o que eu tenho que fazer? Vem para a minha igreja. Vem para a comunidade Batista da Paz que ela vai mudar a sua vida. Mas a palavra de João Batista era arrependimento. Foi na palavra dos apóstolos, se você olhar em Atos, quando eles buscavam os apóstolos para pedir alguma orientação, a palavra era arrependimento. Arrependei-vos. Foi a palavra também de Jesus, foi a palavra de Paulo, foi a palavra de Pedro. Em determinados momentos, quando as pessoas buscavam algum motivo para a sua existência, a palavra era arrependimento. Lucas 24:47, Jesus falou que isso aí era a base da vida cristã, arrependimento. Nós não podemos ter um coração mudado, não podemos permitir que o Senhor crie um novo coração em nós, faça de algo não existente se a gente de fato não se arrepender da nossa caminhada, da nossa trajetória. Isso é muito importante para nós. Um outro fator importante ainda na questão dessa integridade bíblica é que a base da nossa salvação de fato é fé e arrependimento. Nós não podemos dizer para uma pessoa que ela não tem fé, que ela não se arrependeu. Nós não podemos medir, não podemos aferir essa situação, não temos condição para isso. Mas nós podemos ver através dessa mudança, através do seu caminhar, o que vai acontecendo. E é muito interessante isso, quando uma pessoa fala assim, olha, eu de fato me arrependi e tenho Jesus como meu Salvador. Mas se ela não tiver Jesus como Senhor, não houve arrependimento. Ela pode ter fé, eu tenho fé suficiente. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Salvador. Eu creio que Ele veio, eu creio que Ele morreu por mim, derramou o seu sangue. Eu creio que Ele de fato me salvou, mas se você não tiver Ele como Senhor, não há arrependimento. Não há fé. Isso foi algo que aconteceu lá atrás, a gente vai ver essa situação. Quando Deus chamou Adão e deu aquelas orientações para Adão. Naquele momento a situação era a seguinte: você tinha Deus, você tinha o homem e você tinha o animal. A partir do momento que Eva se encontra com a serpente, e você vê que nos capítulos anteriores desse encontro com a serpente, a palavra sempre era Senhor Deus. E disse o Senhor Deus, e falou o Senhor Deus. No momento que a mulher se encontra com a serpente, leva isso para o seu marido, a palavra começou a ser Deus. Deus, queridos, para todos. Senhor para alguns. Aqueles que creem. De fato, aqueles que creem. A partir desse momento houve uma inversão. Não era mais Deus, homem, animal. Passou a ser animal, homem, Deus. Esse ainda é o grande problema que nós temos na humanidade hoje. Estamos sempre invertendo essa situação
Isso só vai acontecer a mudança através de fé e arrependimento. Senão nós vamos continuar nessa sequência. Animal, homem, Deus. Ele vai ser o último. Sempre em nossas vidas será o último, se a gente não tiver esse coração mudado, transformado. E interessante que isso também nos leva, irmão Maurinho, a algo muito especial para as nossas vidas, porque a gente gosta de visibilidade. Todos nós gostamos de visibilidade. Eu tenho falado isso muitas vezes, repetidas vezes, treinamentos de líderes, nas células, tenho falado também no contexto igreja, que quando alguém nos chama para fazer algum trabalho, e a despeito disso, ontem a palavra foi uma palavra assim tremenda, os irmãos que estavam aqui ouviram. O pastor falou sobre ser, pertencer. Qual foi a outra? Quem lembra? Servir. Ser, pertencer, servir. Em determinado momento ele fala uma coisa que eu achei tremenda. Nós não podemos ter várias identidades. Temos que ter apenas uma identidade. No trabalho, na escola, na igreja, seio familiar, entre os amigos, na academia, em qualquer lugar nós temos que ter apenas uma identidade. Não podemos ter várias. Isso demonstra arrependimento, ou não. Em questão dessa visibilidade, nós temos que abandonar essa nossa vida pública, ou priorizar essa vida pública e nos voltar mais para a vida particular e pessoal. Gostamos muito da visibilidade, gostamos que as pessoas nos vejam, gostamos que as pessoas nos busquem, gostamos que as pessoas nos elogiem, tapinha nas costas. Queridos, nós precisamos mudar isso aí. E você pode imaginar assim, pastor, você está falando comigo também, mas você vai entender que não é só com você. Determinado momento da minha vida, quando eu me converti, 2 anos mais ou menos, eu tive um sonho, eu tinha uma superintendente, meu trabalho, uma pessoa muito meticulosa com questão de limpeza. As nossas mesas tinham, no final do dia, tinham que estar limpas, não tinha que ter papel nenhum em cima da mesa. Para isso ela fez escrivaninhas, colocou armários, a única coisa que ficava em cima da mesa era o ramal de telefone, só isso. Na casa dela também muito arrumado, você chegava na casa tudo arrumado. Ela tinha a mania de quando a empregada limpava, ela passava o dedo e ia passando o dedo nos móveis para ver se tinha poeira. Talvez até um toque nisso. E uma noite eu sonhei com ela, chegando na casa dela. E quando eu chegava eu via de fato como era a casa dela, toda bem arrumada, toda organizada. Entrava os móveis todos organizados, tudo muito limpo, brilhando. E eu saía para o terreno, para o quintal. Na nossa cidade a gente não tem, mora muito pouco em apartamento, mas é casa. Quando eu saí para o quintal, comecei a ver água suja, preta, folhas, matos, galhos naquele quintal, tudo sujo. E eu acordei. Quando eu acordei, o sentimento que eu tive era que o Senhor dizia assim: é você. O exterior dessa casa muito bem limpo, muito bem aparelhado, muito bem arrumado, como as pessoas te veem. Mas no seu interior, é do jeito que esse terreno, é como eu te vejo. E eu estava orando, eu sempre tive a mania de orar. E eu falei isso para a Beth. Eu sempre tive essa mania de orar. E eu fiquei assim perguntando, mas Senhor, será que é o meu retrato? Mas uma coisa, queridos, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, e você pode imaginar assim, olha, eu estou orando tanto e começo a ver tanta coisa revelada em mim, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, fica patente aquilo que de fato nós somos. Não é porque você é ruim, mas a sua santidade, a sua justiça em relação a de Deus é um trapo de imundícia, diz a palavra. Você nunca chegará ao patamar de Deus.
Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você queira, quando você se aproxima mais de Deus, você vê essa realidade. Esse foi o sentimento. Um outro fator também que nós temos que deixar, o palco e o púlpito. Deixar visibilidade para a gente realmente nos colocar nos bastidores. Aqui a gente não vê o que acontece no meio da igreja. Sim ou não? Aqui a gente não vê os problemas da igreja. Estou pregando aqui 40 minutos, uma hora e meia, mas depois eu saio daqui, eu não tenho contato mais com ninguém, não vejo a visibilidade da igreja, não tem como ver a situação da igreja, os problemas da igreja. Mas no momento que eu deixo isso de lado e começo a entrar nos bastidores, então eu vou começar a ver as dificuldades. Mais uma vez, se você buscar a sua palavra de Gênesis, Apocalipse, Deus vai estar falando exatamente isso. Não é novidade para a gente. Um outro fator interessante, reconhecimento público e realizações humanas. Muitas vezes nos encantam, muitas vezes eles saciam nossa alma, muitas vezes alegram o nosso coração, mas elas não transformam as nossas vidas. Por mais que você seja uma pessoa extremamente realizada, aleluia, uma pessoa que conseguiu granjear e conquistar todas as coisas possíveis, isso não muda a sua vida, não transforma a sua vida, não muda o seu coração, não tem o poder de mudar a sua estrutura, biblicamente falando. Outro fator interessante, que essas realizações humanas e esse fator público que nos encantam tanto, eles valorizam muito mais resultado do que fidelidade. Valorizam muito mais os títulos do que a intimidade com Deus. Eles valorizam muito mais a palavra, a eloquência, como você se expressa, do que realmente o seu coração. Eles valorizam muito mais as pessoas, os valores externos, os contábeis, os visíveis. Muitas vezes a igreja contabiliza ou ela se leva para essa situação pelo que a pessoa de fato expressa. Mas isso também não transforma o coração da pessoa. Quantos grupos buscam um líder, elegem um líder, isso não é ruim. Se apegam tanto a ele, de repente esse grupo parte, porque na verdade a vida dessa pessoa, desse grupo, estava naquele líder. No momento que ele se desfaz, aquilo tudo acaba. Isso não vai transformar as nossas vidas e nem vai mudar o nosso coração. Também nos envolvemos com histórias, com livros, com homens com liderança. Mas, queridos, são coisas que na maioria das vezes não encantam a Deus. Você tem que se envolver com aquilo que de fato encanta a Deus. O que o salmista estava falando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sonda o meu coração, vai lá no fundo. Jesus, certa vez, falou de uma parábola dos dois terrenos, e de um homem que construía uma casa sobre a areia, e de outro que construía sobre a rocha. Aquele que construiu sobre a rocha, ele cavou fundo, ele sondou fundo, encontrou uma firmeza lá embaixo para ele construir. E Jesus falou assim, olha, quando vier a tempestade, quando vier os açoites, quando vier as dificuldades, quando vier os problemas, quando vier tudo que te possa afastar de mim, você vai estar firmado, porque a sua base é a rocha. Como é que a gente faz isso, queridos? Dia a dia, você vai vendo aquilo que não agrada a Deus. Dia a dia, você vai dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Dia a dia, você vai dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. E você vai sondando, cada vez mais você vai se firmando, para que quando você colocar a sua casa sobre a rocha, ela não vai ser abalada. Mas se você for superficial, na primeira tempestade, no primeiro não, na primeira rejeição, na primeira vez que alguém virar as costas para você, você quer ir embora? Quer deixar o Senhor, porque a sua mente está colocada no homem, está colocada num grupo. Isso é um fato. Nos tornamos fabricantes de máscaras, rituais e usamos tatuagens.
Tatuagens tem a ver, não é tatuagem no corpo, não fique chateado se eu estou falando se alguém tem. Não é dessa tatuagem que eu estou falando, mas fala de dogmas e fala também de modismos. Invariavelmente nós vamos ver isso no meio do povo de Deus. Máscaras, rituais e tatuagens. Primeiramente, para que a gente possa atrair ou enganar aquelas pessoas de longe. Depois, nós vamos refinar isso aí para enganar as pessoas de perto. Não satisfeito com isso, vamos tentar nos enganar nós mesmos. Produzindo máscaras, produzindo rituais e produzindo tatuagens. Dogmas, atribuindo coisas que Deus não diz, não atribui. Gerando modismo em nossas vidas, no meio do povo, que Deus não disse para fazer. Modismos. E nós estamos cheios disso ao redor do mundo. Isso também, queridos, não encanta a Deus. É um momento. É um momento. É uma casa firmada sobre areia. Nós temos que pensar naquilo que o Senhor tem nos falado. Um outro fator importante, quando nós trazemos isso para nós estamos querendo exatamente encobrir uma imagem que nós não temos ou uma figura que nós não somos. Quando nós criamos determinadas coisas, tatuagem, uma máscara, quando nós geramos rituais, quando nós colocamos tatuagem, os modismos e os dogmas, estamos de fato passando para o outro uma imagem que nós não temos e uma figura que nós não somos. Mais uma vez, não fique chateado. É a palavra de Deus, é para que o seu coração seja mudado. Isso tudo acontece em função de algo que a gente realmente viu lá no início do Éden. Sempre nós estamos fugindo de verdade. Nós nunca nos colocamos diante de uma pessoa e falamos a verdade. Nós estamos sempre mascarando. Porque nós somos irmãos, somos amigos, somos pastores, somos líderes, somos parentes chegados. Nós vamos fazer a mesma coisa que aconteceu no Éden. Quando Deus procurou por Adão, Adão, onde você está? Senhor, eu estava nu. Sempre buscando um esconderijo, sempre nos escondendo, sempre fugindo dos problemas, sempre fugindo do confronto. Nós estamos mascarando a verdade. Certo momento, Pilatos perguntou para Jesus, depois que Jesus teve uma conversa com ele, falou assim: olha, o que é a verdade? E depois saiu. Jesus também falou para os discípulos, em determinado momento: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos, vocês conhecerão a verdade libertará vocês. O que nós fazemos? Nós criamos o Evangelho segundo os evangélicos. Nós dizemos simplesmente assim: olha, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Nós nunca dizemos para a pessoa que se ela permanecer em Cristo, de fato, ela vai ser um discípulo dele. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Irmão, não te preocupa porque a carne é fraca. Mas Jesus não disse isso, Ele disse que o Espírito está pronto. O Evangelho, segundo evangélicos, ele vai sempre mascarando aquilo que a palavra diz. Um outro momento que Tomé chega para Jesus e falou assim: Senhor, olha, está me pedindo para ir para algum lugar, mas qual é o caminho? E o Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não temos tempo de abrir esses versículos, mas você pode conferi-los em casa. Importante, queridos, que tudo isso que Jesus está falando, Ele está tratando dessa questão que nós fugimos dela, que é a verdade. Então, considerando esses fatores que eu estou falando para vocês,
O que que nós temos que fazer? Primeira coisa, não negociar a verdade. Em Mateus 5,37, você não vai abrir. A palavra diz assim que Jesus falou para aquela multidão que a nossa palavra tinha que ser sim, sim, não, não. Muitas vezes nós falamos também para as pessoas só esse texto, sim, sim, não, não. Mas o que ele estava falando era o seguinte: a sua palavra, quando for sim, tem que ser sim. Quando houver necessidade, o seu sim tem que ser sim. E quando houver necessidade, o seu não tem que ser não. Você não pode ter dois pesos e duas medidas. Se para uma situação você falar não, que é sim, isso vem do maligno, não é de Deus. Para outra situação, se você falar sim e for não, também vem do maligno, está escrito lá. Não tenha balança enganosa. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso é Novo Testamento. E o que dizia o Velho Testamento? Mesma coisa. Se você encontrar um passarinho com seus filhotes, pega apenas o passarinho, deixa a mãe embora. Se você encontrar um jumento do seu irmão ou um burro caído na estrada, resgata ele e leva para o seu vizinho, para o seu inimigo. Não mude os marcos da cerca do seu irmão. Sim, sim, não, não. Outra coisa que nós temos que, a respeito ainda desse texto, Mateus 5,37, lá em 2 Coríntios, versículo 13:8, não abram, a palavra diz assim, olha, porque nada podemos contra a verdade, senão somente em favor da própria verdade. Um outro fator interessante em relação a isso, assumir o nosso erro. Se esse erro for público, ele tem que ser retratado publicamente. Nós não podemos inferir num erro público e a gente ser tratado de uma forma particular. Isso não existe. A palavra não requer isso da gente. Se for público, se o pecado é público, ele tem que ser tratado publicamente. O arrependimento tem que ser público. Não pode ser mascarado. Outra coisa, não transferir responsabilidades. Por que Davi, sempre Deus está se referindo a ele como homem segundo o coração dele? Exatamente porque ele não transferia a responsabilidade. Senhor, eu pequei. De fato eu pequei, de fato eu errei. Nossos relacionamentos, nossas casas, quantas vezes nós falamos coisas que não devemos para os nossos e a gente não se retrata? Vai passando, a gente imagina assim, ao tempo vai acabar com isso, não acaba. Vai ser determinado dia em que essa pessoa vai resgatar isso com você. Vou orar, oração também não ajuda você resolver isso aí. Você tem que falar. A palavra diz que você tem que ir a ele, seu irmão. Você tem que buscar o seu irmão. Não diz, você tem que orar. Deixa o tempo passar, não faça isso. Assuma a responsabilidade. O caso daquele filho pródigo, quando o pai o recebe em casa, foi exatamente isso. Olha, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor também. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E aí houve uma restauração. Nós temos que pensar nisso. Quando nós não assumimos esse erro, quando nós não nos retratamos, vai gerando, queridos, nesse relacionamento tristeza para as pessoas, vai gerando sofrimento, vai gerando fuga. Porque que muitos problemas que nós temos na igreja, grupo de forma geral, os problemas de relacionamento é exatamente isso. Acontece a situação e a gente não se retrata. A gente não vai em busca e admitir que nós erramos. Se a pessoa de repente sai desse grupo, eu sempre falo que ela deveria vir aqui no púlpito, porque quando ela chega, ou pelo menos no átrio, porque quando ela chega aqui nós chamamos, apresentamos, dizendo de onde ela vem, muitas vezes lemos a carta de apresentação, falamos do seu pastor, ou da igreja de onde ela veio, ou que ela quer congregar conosco, mas quando ela sai, ela não dá satisfação nenhuma. Isso é falta de caráter. Isso é integridade. E se por acaso alguém magoou essa pessoa, ela deveria falar publicamente, para que a gente fosse tratado, para que a gente revisse essa nossa situação.
essa igreja. Mais uma vez, isso é para mim e é para você, mas Deus está falando da sua igreja. Um outro fator importante nisso, aprender com os erros. Jó, a palavra diz que Deus testificou que ele era uma pessoa íntegra, reta, temente a ele e se desviava do mal. Mas isso também não isentava Jó de ser um pecador. Chegou um momento que Jó achou que ele era o centro daquele negócio. Ele achava que tudo girava em torno dele. Muitas vezes nós pensamos dessa forma. Somos o único nesse lugar. Tudo gira em torno de nós. Somos espirituais, somos amigos, somos prestativos. Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Tudo gira em torno de nós. E a gente não aprende quando nós erramos. Nós achamos que o outro é que está errado. Sempre levamos para ele isso. Outro fator interessante, avaliar os nossos erros. Antes de criticar o outro, avaliar os nossos erros. Muitas vezes nós baixamos a lenha no outro. E toda vez que nós olhamos o erro de alguma pessoa, de fato, nós estamos nos vendo nela. Pessoas extremamente críticas são pessoas infelizes. Você pode buscar no seu grupo de relacionamento aquelas pessoas que criticam tudo, que não concordam com nada. Busca o seu grau de felicidade, você vai ver que é uma pessoa infeliz. Não tem contato. Não forma nada. É um exército de um homem só. Está ali. Um outro fator importante na questão de aprender com os erros. Toda vez que esse nosso relacionamento ele é machucado, é simplesmente porque nós colocamos a nossa superioridade e a nossa verdade acima do outro. Nós nunca estamos achando que a pessoa tem algo para nós. Nós sempre temos algo para ela. Superioridade, a nossa verdade, os nossos conceitos acima do outro, acima dos seus conceitos, acima da sua verdade, acima daquilo que ele entende. Isso é um fato, queridos. E isso as pessoas que estudam comportamento concordam com isso. A Bíblia se relaciona dessa forma esse entendimento. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, ver aquilo que de fato ele tem. Mas eu quero que você abra sua Bíblia também lá em Malaquias, capítulo 3. Versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias 3, 16 e 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Diga comigo, particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupar-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A palavra fala, esse texto, dizendo que você é uma propriedade particular. Você de fato é gerado, chamado com sentimentos, dotado de sentimentos, emoções e inteligência. E ele está falando da sua igreja. Quando o Senhor diz tudo isso a respeito daquilo que nós falamos, Ele está querendo trazer isso para a sua igreja, para que você entenda perfeitamente o que você representa no reino de Deus. Para saber como você vai se conduzir, como você vai se portar nessa terra e por onde você passar. Lá no versículo 19 do Êxodo, eu quero que você abra esse texto, nosso último texto, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia.
Quando nós tratamos esse texto, propriedade particular, ele está dizendo que você é uma possessão especial, que você é um objeto de grande valor, que você é uma joia, que você é um tesouro, que você é um rebanho. Ele está dizendo que você é filho, que você é povo. Muito importante, queridos, porque essa promessa ela foi feita para Adão. Depois ela foi feita para Noé, depois ela foi feita para Abraão, Isaque, para Jacó e chegou a Jesus. Por que você é uma propriedade peculiar? Por que você é um tesouro para Deus? Por que você é uma joia preciosa para Deus? Para você simplesmente não. Para que você seja sacerdote, sacerdócio real, você tem a responsabilidade de reinar, de dirigir, de influenciar, de conduzir, de orientar e de levar para um lugar de excelência. Tudo isso é que Deus está dizendo que você é. Representante do reino de Deus, mediador dele entre os locais onde você passar. Se a gente pudesse traduzir isso aí, você na verdade é o embaixador de Deus por onde você passar. Você é um representante de Deus onde você estiver. Isso não é pouca coisa para nós. Deus nos chamou com esse propósito. Primeiro você tem que se arrepender. Primeiro você tem que buscar o Senhor. Primeiro você tem que se entregar a Ele. Primeiro você tem que entender de fato aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Um outro fator desse texto, você é uma nação santa. Ser separado dentre milhares e bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas no mundo. Você foi separado para ser uma propriedade particular de Deus. Você está aqui exatamente porque Deus, aprove Deus, te separar desse multidão de pessoas para te fazer filho, para te fazer povo, para te fazer um tesouro especial para Ele. Tem objetivo, com certeza. Você, como nação santa, você é responsável, separado desse povo, responsável por compartilhar suas bênçãos, verdades, compartilhar suas dádivas e a sua semente. Quando ele fala de semente, ele está falando de remanescente. Aqueles que não vão se corromper, aqueles que não vão se render, aqueles que vão caminhar retamente, aqueles que um dia, quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar eles firmes, apesar de todas as dificuldades por que passarem. E você tem que compartilhar isso onde você estiver. Ser um referencial, ser realmente um instrumento de Deus por onde você passar. Ele diz ainda que você é uma raça eleita, etnicamente misturada. Hoje já não existe mais gentios nem judeus, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Você é um. Você é uma raça eleita, você é propriedade exclusiva de Deus, você é um. Dentre essas coisas, Ele está olhando também para a situação daquelas pessoas refugiadas, aqueles que são chamados de peregrinos, forasteiros, dispersos pelo mundo, aqueles que estão sem pátria, aqueles que estão sendo perseguidos, dentre eles há muitos cristãos. A pergunta para nós é o que a igreja está fazendo? Movimentos são criados todos os dias. Organizações são criadas todos os dias para socorrer essas pessoas. Mas e nós? Aqueles que buscam teto, aqueles que buscam um trabalho decente, aqueles que querem simplesmente que suas famílias sejam alocadas em determinado lugar. Esse êxodo da Venezuela mesmo, quando vieram para Boa Vista, algumas dezenas, algumas centenas de pessoas que adentraram ali, entraram 40 mil pessoas. Algumas centenas daquelas pessoas eram cristãos, são cristãos. Você é um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fazer essa diferença na terra. Um outro fator interessante, queridos, a palavra diz que nós fomos chamados, ela diz assim que nós fomos tirados do império das trevas, trazido para o reino do Filho do seu amor.
Ok? Quando você vê o texto, a definição de igreja, eucaleu, suago, eclesia, ele está dizendo chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora, chamado para fora do pecado, chamado para fora da transgressão, da iniquidade, chamados para fora da prostituição, chamados para fora da independência, tudo isso tem a ver com a igreja. E você foi chamado para fora de uma geração acomodada, de uma geração mimada, de uma geração voltada para a televisão, de uma geração voltada para redes sociais, de uma geração voltada para lazer. Isso, queridos, é ótimo. Não diria que é ruim, é bom, mas isso não muda o seu coração. Isso não te leva para o céu também. Deus, Ele está querendo um povo diferente. Você não vai usar esses motivos para você entender que isso aí realmente vai agregar. Pelo contrário, durante um tempo você tem resultado. A partir daí você está só. Isso são pesquisas, são resultados. Mas Deus te chamou para que você fosse ser um servo. Como diz o pastor Salmão, Deus te chamou para você ser, para você pertencer e para você servir. Deus te chamou para você orar, ter um período de oração, ter uma continuidade nisso. Deus te chamou para que você anunciasse sua palavra por onde você passar. Deus te chamou para você edificar. E um desses dias eu estava pregando aqui no Tadel, falando no Tadel, e uma palavra que eu ouvi e aprendi, e o irmão dizendo assim: olha, se você está falando mais de uma situação de família, mas nós somos uma família, nós temos essa comunidade aqui, Fernanda, as pessoas certificam que nós temos um bom louvor, verdade. Elas dizem que nós temos uma palavra coerente, verdade. Elas falam também que nós temos um bom acolhimento, verdade. Mas Maurinho e Valdete, se de repente essa igreja for tirada desse lugar, será que as pessoas sentiriam falta dela? Será que essa comunidade do Fuad Sheker, do Morro do Café, sentiria falta da comunidade Batista da Paz se ela fosse retirada daqui? Será que o local que você está trabalhando, estudando ou fazendo qualquer outra atividade, se você for tirado de lá, as pessoas que se relacionam com você sentiriam falta de você? Será que o bairro onde você está, a rua, é interessante, queridos. Qual o grau de influência que nós estamos tendo em relação a isso? O que nós estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? Nós fomos chamados para fora. Fomos chamados como reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tesouro particular de Deus, joia preciosa. Mas será que nós estamos de fato representando isso? Será que para nós o reino de fato é dessa forma? A promessa que Deus fez a Abraão lá no Gênesis 12 é exatamente essa: pai de numerosas nações, fazer o seu nome conhecido, conhecer a Ele, fazer o seu nome conhecido entre os povos, nações, línguas e famílias. O grande propósito de Deus, ou o propósito original de Deus, é exatamente esse: fazer Deus conhecido entre todos os povos, nações, línguas e família. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. Simplesmente um ajuntamento, simplesmente mais uma reunião, simplesmente mais um movimento. Épocas passadas, havia muitas cruzadas evangelísticas pelo mundo, no Brasil inclusive.
Se chegava numa comunidade, pregava Deus, e pregava Jesus, e pregava amor, e pregava salvação, e de repente na semana seguinte, quando aquelas pessoas procuravam, aqueles outros que seriam uma referência para elas, não estavam mais lá, foram embora. Voltavam para suas bases, contabilizavam as conversões, 50, 30 mil conversões, e aquelas pessoas estavam ali soltas, fazendo o quê? Aconteceu no Brooklyn, até alguém entender assim, não é o propósito de Deus isso. Nós não estamos aqui para fazer convertidos, estamos aqui para fazer discípulos. Aconteceu aqui no Brasil, na Cidade de Deus, acontece em Viçosa. Vamos fazer um movimento, vamos. Mas as pessoas acreditam naquilo que você fala. E de repente na semana seguinte não está mais o Davi, não está mais o Aldeir, não está mais o Reinaldo, não está mais o Adonai, não está mais a igreja lá. Não está mais o Júnior. Deus não nos chamou para isso, queridos. Não é isso que Ele quer da sua igreja. Ele quer algo diferente. Você não foi chamado, você não foi escolhido dentre milhares de pessoas para você viver uma vida solta. Não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus quer de mim. Nós temos que nos preocupar com isso. A palavra de Deus está estampada, a palavra de Deus está nos chamando a atenção. Ontem nós ouvimos uma palavra tremenda do pastor Salmo. É para que a gente medite, para que a gente realmente coloque a nossa cabeça no travesseiro e pense, é para que a gente realmente rumine isso. Qual é o nosso propósito? O que é que nós estamos fazendo? Amém?